Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um motivo de alegria estar aqui com os irmãos. A gente está aqui só uma vez por mês aproximadamente, mas a gente acompanha o esforço que esta igreja tem tido pela pregação da palavra do Evangelho genuíno. Poucas igrejas têm tido tal compromisso com a pregação do verdadeiro Evangelho. Vamos ao texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Vamos começar lendo no verso número 1. Quem achou diz amém? O texto diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, nos rendemos a Ti nesta noite. Santo, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Sei bem, Senhor, que não tenho capacidade alguma de ministrar essa palavra sem a Sua presença sobre a minha vida. Que o Senhor vá abrindo aos corações, Senhor, para que a Sua palavra venha penetrar como espada afiada. Fala conosco, e eu te peço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto vai falar do principal assunto dentro da Bíblia Sagrada. O amor, ele é a base para que nós possamos entender todo o percurso do cristianismo, do judaísmo, do povo de Deus, ao decorrer das Sagradas Escrituras. O amor é a base de todo o entendimento acerca de Deus. Se queremos entender Deus, nós temos que partir da premissa de que Deus é amor, porque foi o amor quem motivou Deus a criar o homem, porque só se pode manifestar este atributo que ele trazia desde a eternidade, o amor, quando se tem alguém para que possa ser amado. O amor, então, é o que vai impulsionar o Senhor a criar o ser humano. O amor também vai impulsionar a não só criar, mas a se relacionar com aqueles quem Ele criou. O amor vai fazer com que Deus se relacione com Adão, tenha intimidade com Adão, converse com Adão. Porém, nós conhecemos bem a história. Gênesis capítulo de número 3, nós vamos ver este episódio conhecido como a
queda do homem, a depravação total do homem, Adão peca, ele come do fruto do único princípio que Deus havia estabelecido como regra. Ele quebra este princípio, mas por amor o Senhor o perdoa. Deus vem até Adão novamente, faz aliança novamente com ele. Deus provê um sistema de conserto para Adão. Adão reata os laços com Deus, e por amor que estava no coração de Deus, o Senhor permite isto. E ao longo de toda a Escritura nós vemos o amor de Deus se manifestando sobre o seu povo. Se formos observar cada homem na Bíblia Sagrada, cada profeta, a iniciativa sempre partiu de Deus. O homem nunca teve a iniciativa de buscá-lo, mas Deus é quem teve a iniciativa de buscar a criação, que várias vezes ao decorrer da história estava se perdendo. E o que é que motiva Deus a trabalhar desse jeito? O amor. Foi o amor que fez Deus levantar cada juiz, cada rei, cada profeta, cada homem, para que pudesse guiar o povo rumo ao céu. É o amor quem vai fazer com que Deus vai nos levar para o céu. É o amor dele é o amor dele que vai impulsioná-lo a não pagar a nós aquilo que nós merecemos, a condenação eterna. É o amor de Deus que nos sustenta e que tem nos sustentado até hoje aqui. Foi o amor de Deus que te trouxe aqui nesta noite, porque Ele é amor, você está aqui. Mas nós entendemos que o ser humano insiste em se rebelar, em estar em posição de rebeldia contra Deus, mas o amor de Deus não cessa. O amor de Deus é um amor insistente. Você pode fazer resistência, mas saiba de uma coisa: o Senhor está chamando por você. Ele tem compromisso com a sua alma, Ele te ama, e a prova disso é que Ele não poupou aquilo de mais precioso que Ele tinha, o seu próprio Filho. Por amor a você, Ele deixou que o próprio Filho fosse parar em uma cruz, alguém santo, inocente, crucificado. E por quê? Porque você pecamos, mas o amor de Deus é um amor perdoador. Glória a Deus. E Paulo, quando ele vai escrever esse texto, ao longo de 3 capítulos, ele já estava observando o caráter de Cristo. Se nós formos ao capítulo 11, ele começa dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o capítulo 11, 12, 13, Paulo vai escrever baseando-se no caráter de Cristo, porque Paulo vai encontrar em Cristo um exemplo a ser seguido. Paulo vai encontrar na pessoa de Cristo alguém perfeito, alguém que o seu testemunho é completamente puro e imaculado, ao ponto de querer e poder ser imitado em todas as partes da sua vida, em todas as suas ideias, em todas as suas decisões. Paulo encontra em Jesus alguém perfeito, e ele não escreveria acerca do amor se ele não houvesse achado essas características no próprio caráter de Cristo. As características que Paulo cita, podendo escrever até com bastante propriedade, porque se formos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, nós vamos ver quem é Paulo. É considerado como o homem mais terrível dentro da Bíblia Sagrada. Paulo matava os cristãos, Paulo perseguia a igreja de Deus, Paulo ia ao templo, pegavam cartas autorizando ele a fazer esse tipo de coisa, a matar e a perseguir aqueles que creram em Cristo. Porém, em Atos 9, Jesus vai derrubar Paulo na estrada de Damasco. Ele estava indo matar, mas Jesus o para dar vida a ele. Jesus ali vai colocar uma vírgula na vida de Paulo. O amor de Cristo, apesar de Paulo ser um homicida, vai transformar a vida deste homem. O amor de Jesus é o que vai derrubar Paulo naquela estrada e vai dar vida para ele. Glória a Deus. E o homem que pedia cartas para poder matar, agora escreve 13 lindas epístolas
epístolas, cartas, para gerar vida. O amor tem essa capacidade. Aquele que matava, hoje já não mata mais, hoje ele dá vida. Aquele que criticava a igreja de Deus, hoje já não critica mais, mas prega também, se converteu, é cristão, entendeu o amor de Cristo por ele. E Paulo vai começar escrevendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Aqui ele vai falar de línguas de anjos, de línguas de homens, a língua angelical, uma língua completamente superior à nossa, um idioma completamente superior ao nosso. E Paulo vai dizer assim: ainda que eu falasse isso, se eu não tivesse amor, soaria como balbúcios incoerentes, não teria função, não serviria para nada, porque o amor é maior do que os dons espirituais. Até nós vemos no verso 2: ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Muitos pensam que dons espirituais, sapateio, língua estranha ou qualquer outra manifestação estereótipa é evidência de espiritualidade. Paulo vai mostrar que a maior evidência de espiritualidade é o amor. É o amor, maior que a profecia, maior que o conhecimento, porque o conhecimento sem amor é um intelectualismo frio que conduz à morte. Tem que haver conhecimento, sim, leia, seja instruído. Você não foi chamado para ser um homem ou uma mulher bitolada. Entenda as coisas, seja entendido, mas não use do conhecimento para agir com arrogância com aqueles que são indoutos, porque Jesus chamou ignorantes para ensinar sábios, e não sábios para ensinar ignorantes. O conhecimento tem o seu valor, mas o amor é maior que a ciência, que o conhecimento. E ele continua dizendo assim, olha que interessante: e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Paulo está falando de uma fé que consegue tirar uma montanha de um lugar e levar para outro, uma fé estapafúrdia, magnífica, grandiosa, uma fé sublime, uma fé sobrenatural. E ele vai falar: mas se não tiver amor, isso de nada me serve. De fato não serve. Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo de número 22, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em seu nome não operamos milagres? Em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Se formos para Mateus 24:12, se nos esclarece, porque o texto vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, é que o amor de muitos se esfriaria. Eu vejo claramente Jesus falando para eles: vocês fizeram, mas eu não conheço vocês, porque vocês não amam. Eu estou vendo a iniquidade nos seus corações, o pecado, a mentira tomando os seus corações. Fariseus, Jesus vai chamá-los de hipócritas. A palavra hipócrita nesta época não tinha um sentido pejorativo que se tem nos dias de hoje. Hipócrita eram aqueles atores de Atenas, dos grandes teatros. Jesus fala, quando chama os fariseus de hipócritas, Jesus está dizendo: vocês são atores. Sabe o que é isso? Vocês não estão vivendo, vocês estão encenando apenas. Até parece que vocês amam mesmo, até parece que vocês são piedosos mesmo, mas eu vejo o coração de vocês está tomado por iniquidade. Então eu não vos conheço.
Um coração sem amor. João vai escrever na sua primeira epístola: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Paulo continua escrevendo: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo vai começar nos mostrando a caridade sem amor. Muitos fazem caridade, até ajudam, mas não é por amor, é por interesse pessoal, é para ser ajudado depois, é com interesse naquela pessoa, no que ela pode oferecer. Muitos fazem caridade sem amar, glorificando apenas a si mesmo, para depois poder tocar trombetas dizendo: eu fiz, eu ajudei, eu dei, eu financiei. Muitos fazem deste jeito, não amam, são mentirosos, só dizem quem amam, mas o amor está longe desses corações. Ele continua dizendo: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. O martírio para os cristãos primitivos era uma das maiores honras. Morrer pela causa do Evangelho era uma morte gloriosa para eles. Paulo entendia que morrer por Cristo era lucro, que morrer por Cristo era encontrar-se com Ele. O cristão deve ter esta convicção, não deve ter medo da morte, pois sabemos que a morte nada mais é para nós, simplesmente de uma mudança de vida, de pior para melhor. O cristão deve entender que morrer é se encontrar com Cristo. Estar morto é viver eternamente com Cristo. Paulo, mesmo sabendo disso, ele pensa assim: mas se eu fizer isso, se não for por amor, nada também se aproveita. Ele está falando de algo que está na boca do povo, ao qual nós chamamos de sacrifício de tolo. Paulo está mostrando o maior sacrifício que pode ser feito: o martírio, a morte do corpo, a mortificação da carne. Mas se não for por amor, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você fazer nada, porque Deus primeiro vai querer o amor e depois o seu sacrifício. Primeiro Ele vai querer observar se você de fato está fazendo por amor ou se existe duplo interesse. Paulo continua nos ensinando: o amor é sofredor. Se nós formos observar a vida de Jesus, com base em Isaías 53, aonde vai dizer que ele era homem de dores, Jesus foi submetido, irmãos, ao mesmo sofrimento humano ao qual nós passamos todos os dias. O autor aos Hebreus vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Apesar do sofrimento humano, das tentações, de às vezes ter passado fome, de às vezes ter chorado ao ponto de suar sangue, Jesus, irmãos, seguiu com a sua missão até o final, porque o amor é o maior sentimento que pode nos impulsionar. E mais que isso, o amor não é um simples sentimento, mas é o maior mandamento. Se é mandamento, não amar se transforma em transgressão, não amar se transforma em pecado. Aquele que não ama está vivendo debaixo de pecado. Nós temos crucificado muitas classes sociais. Sim, é pecado. Nós crucificamos aqueles que são homossexuais, aqueles que são adúlteros, aqueles que estão em pecados que aos nossos olhos são mais terríveis. Mas não amar é mais abominável do que isso. Não amar é mais abominável do que isso. Se é o maior mandamento, não cumpri-lo é a maior transgressão. O amor é sofredor, é benigno. O amor é benigno. Em Marcos, capítulo de número 1, nós vemos Jesus agindo de benignidade para com a sogra de Pedro.
a mesma se encontrava enferma, a mesma estava acamada, e nem o doutor Lucas, que também escreve acerca desse fato, vai falar qual é a doença que ela tinha, mas Jesus, sem saber qual é a doença, vai até a cama daquela mulher e a cura da sua enfermidade. Ele cura aquela mulher, porque quem ama se preocupa com os enfermos, quem ama não abandona aqueles que estão acamados. A igreja tem que aprender esta lição. Tem muitos irmãos por aí que não veem mais, que estão acamados, passando por enfermidade, e a igreja abandona, deixa de lado. Isso é terrível. Atos capítulo de número 3. Na Porta Formosa, a hora nona, 3 horas da tarde, estava ali um paralítico, esperando com que as pessoas passassem por ali e dessem para ele uma esmola. E ele estava certo, porque o que se espera de quem ora é que também ame. Ele esperou o amor daqueles que passariam ali para orar, porque quem ama, ora, quem ora, ama. E ele passando ali, ele viu Pedro e João, e ele vai estender a mão, vai pedi-los uma esmola. Eles vão dizer ao coxo: olhe para nós, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. A fé, irmãos, aqui é quem vai mandar o paralítico levantar e andar, mas é o amor quem vai estender a mão e ajudá-lo a levantar. O amor superior que a fé. Mateus capítulo de número 14. Pedro estava se submergindo nas águas, afundando, após ter caminhado um pouco sobre as águas, até chegar ao encontro de Jesus. O texto vai dizer que vem um vento contrário a Pedro, e Pedro, irmãos, ele vai começar a afundar. A fé de Pedro vai começar a falhar, a fé de Pedro vai começar a oscilar. Às vezes isso acontece conosco, inconstâncias espirituais, nós começamos a naufragar, nós começamos a afundar, mas é o amor de Jesus quem vai estender a mão e não deixar com que Pedro se afogue. É na hora das nossas falhas e dificuldades que o amor de Deus nos sustenta. Pedro, sabendo isso, estende a sua mão e ajuda aquele paralítico, sim, já curado, a levantar. O amor ajuda as pessoas a se levantarem. E Paulo continua escrevendo: o amor não é invejoso. Quem ama não age com inveja. Sabe qual é a definição mais clara de inveja? Desgosto provocado pela felicidade alheia. Tem pessoas que se entristecem pelo simples fato de verem outros felizes. Tem pessoas que por inveja destroem a felicidade alheia. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 18. O próprio Pôncio Pilatos reconhece qual era o motivo pelo qual os escribas e fariseus, juntamente com os líderes do sinédrio, estavam levando o nosso Cristo a ser crucificado. E o texto vai ser claro em dizer: por inveja. Quem ama não é invejoso. Quem ama se alegra junto. A sua vitória deve ser a minha vitória, a sua alegria deve ser a minha alegria, e as suas tristezas também devem ser as minhas. Porque quem ama dá suporte, quem ama ajuda na hora da angústia, e só quem ama é capaz de fazer estas coisas. Paulo continua escrevendo: o amor não trata com leviandade. Leviano é aquele que não leva ninguém a sério. Leviandade é falar sem ter base na verdade. Logo é alguém maldoso, hipócrita e irresponsável. Leviano é não levar ninguém a sério. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo em João capítulo de número 4
uma mulher conhecida por mulher samaritana, já havia passado por 5 casamentos, ninguém levava aquela mulher a sério, mas estava ali no poço, alguém que por amor levaria aquela mulher a sério, porque ao decorrer da sua vida, aquela mulher achou homens que só tinham compromisso com o seu corpo. Ao se encontrar com Jesus, ela achou alguém que tinha compromisso com a alma dela. Toma bastante cuidado, rapaz. Toma bastante cuidado, moça. A beleza física passa. Só se houver amor. Só se houver amor é que o seu relacionamento vai durar. Se está te tratando com leviandade, se não está te tratando, se não está te levando a sério, se está sendo leviano com você, tome bastante cuidado. Tome cuidado acerca dessa pessoa. Ela não te ama, porque quem ama não trata com leviandade. Quem ama leva a sério. Quem ama sabe a seriedade do relacionamento, e que o propósito do relacionamento cristão é a glória de Deus. O propósito do namoro cristão é o casamento, e casar-se para quê? Para a glória de Deus. Quantidade de levianos que nós temos por aí podem não ter te levado você a sério, podem ter tratado você com leviandade a vida toda, mas saiba que Jesus não é leviano, porque Ele ama. Ele vai te dar valor, Ele vai ter seriedade com você, porque Ele não tem compromisso só com o seu corpo, só com a sua vida financeira. Ele tem compromisso com a sua alma. Ele se preocupa com a sua eternidade, porque te ama verdadeiramente. Em meio a multidões que te discriminam, que te isolam, que te humilham, Ele não. Ele te leva a sério, dá o carinho que você precisa, cuida de você como você deve ser cuidado e cuidada. Quem ama não trata com leviandade. Paulo continua escrevendo: o amor não se ensoberbece. Lucas capítulo 22. Os discípulos estão numa discussão para ver qual deles era o maior. Olha que discussão humilde. Vamos discutir qual da gente é o maior. Sou eu, Pedro, claro. Vocês não lembram lá de Mateus capítulo 16 sobre esta, e tu és Pedro, sobre esta pedra chocaria a tua igreja? Sou eu, Pedro, sou o maior. Judas talvez não, eu sou o mais inteligente do grupo. Por que você é o maior? Mateus podia falar: eu era publicano, eu que sou o maior aqui. E os discípulos nessa discussão besta, Jesus vai chegar e vai colocar um ponto de interrogação na cabeça deles. Vocês querem saber qual de vocês é o maior? Queremos, Jesus. Qual que é? Você tem que cair todo mundo no coraçãozinho pensando assim: sou eu. Claro que eu sou maior. Jesus vai falar assim: o maior é o menor. O maior é aquele que se humilha. O maior é aquele que serve os demais. João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Lavar pés era a função de servos da casa. Quando se chegava um visitante, o servo vinha e lavava os pés daquele visitante. Jesus, sendo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deitou a lavar os pés daqueles discípulos. E por quê? Porque Ele ama. Tinha tudo para se ensoberbecer, era o maior deles, mas não, os amou e os mostrou que quem ama é humilde. Uma das coisas que o Senhor mais repudia dentro da Bíblia Sagrada é o orgulho. Nabucodonosor, cheio de si mesmo, cheio de arrogância e de orgulho, disse assim: com a força do meu próprio braço, eu construí sozinho todo este império babilônico. O Senhor transformou Nabucodonosor num animal. Cresceu pelos em Nabucodonosor. As unhas dele cresceram. Ele ficou completamente enlouquecido, comendo grama. Jesus bem prometeu. Isso é promessa, hein? Quem gosta de promessa tem essa promessa: aqueles que se exaltam serão humilhados. Se você se exalta, toma posse.
Mas aqueles que a si mesmos se humilham, estes serão exaltados. As coisas no reino de Deus são um pouco invertidas. O maior é aquele que é menor. O que tem mais é aquele que tem menos. O que acha que sabe mais é o que sabe menos. O que acha que vai subir é o que vai descer. E o que sabe que merecia descer é o que vai subir. As coisas no reino de Deus são um pouco invertidas, olhando pela nossa ótica humana. E Paulo continua escrevendo: o amor não trata com indecência. O amor não é indecente. Indecência é falta de conformidade com as normas morais, gestos morais vulgares e obscenos. Indecente, obsceno, imoral, não ama de forma alguma. Se te trata com indecência, se te trata com imoralidade, nunca te amou. Tome cuidado. Paulo vai escrever para Tito: Tito, esteja a linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo seja envergonhado. Diz que ama, mas só sabe falar palavrões, para termos de baixo calão. Que o palavrão não seja achado na tua boca. Você que se diz cristão, você que se diz crente, que palavras torpes não sejam ditas por você. Aprenda a lavar a sua boca, aprenda a falar melhor, esteja uma linguagem sã, porque quem ama tem uma linguagem sã. Mateus 16, Jesus vai chegar para os discípulos e vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Eles vão falar: olha Jesus, uns estão falando que João Batista ressuscitou. Jesus, eu vi alguns falando que o Senhor é Elias. Ah, Senhor, falaram que é Elias, Jeremias, alguns profetas. E Jesus vai perguntar para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Levantou Pedro e disse para Jesus: olha, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês notaram uma coisa no texto? Que as pessoas, por mais que elas não conheciam Jesus, elas vão atribuir a Jesus caráter de profeta. Eu não sei quem ele é, deve ser Isaías, né? Jeremias, Elias, João Batista ressuscitou. Só vão atribuir Jesus condições de ser homem de Deus. E sabe por que vão fazer isso? Porque Jesus não é indecente. Porque Jesus foi uma pessoa com moral. Porque Jesus não dava lugar ao palavrão na sua boca. Porque Jesus era uma pessoa culta, respeitosa. Pastor presidente falou isso em reunião de ministério. Chegou um dono de uma empresa em Congonhas para ele e falou assim para ele: pastor, presbítero tal e pessoa tal e pessoa tal, eles são o que lá na sua igreja? Lá na igreja eles são presbíteros. Pois é, porque lá na minha empresa eles são demônios. Tem pessoas que aqui são crentes, são cristãs, ora bonitinha, até chora, mas chega lá fora, a coisa desanda, dá lugar à carne, é uma indecência que não para mais. Quem ama não age com indecência, quem ama não age com vulgaridade, quem ama não é vulgar. Paulo continua dizendo: o amor não busca seus próprios interesses. Quer uma geração mais materialista, egocêntrica, o ego é o centro. Quer uma geração mais assim do que essa? A grande massa, a grande maioria busca pela satisfação de seus próprios interesses. Vão pisotear pessoas, vão humilhar pessoas, vão enganar pessoas, vão mentir para pessoas em nome da satisfação dos seus interesses pessoais. Não compensa. Eu prefiro morrer pobre, nu e ter amado, do que ter odiado, ter passado por cima, enganado, fraudado, para chegar, para galgar posições altas, seja profissionalmente ou em qualquer outra área da vida. Não pense que isso é só lá fora.
Nós temos dentro de igreja obreiros querendo derrubar pastor, obreiros enganando, pessoas rebeldes, pensando só nos próprios interesses, esquecendo que o nosso interesse principal seja que o reino cresça, que o evangelho seja pregado, que o mundo conheça a verdade que está contida nas escrituras. Esse deve ser o nosso interesse pessoal. É por isso que o nosso coração deve arder, que a vontade de Deus seja cumprida. Jesus vai dizer, João 6,38: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou. Quem ama não quer satisfazer a própria vontade, mas a vontade de Deus. Quem ama abre mão da própria vontade pela vontade do Eterno. Quem ama é assim. O amor não se irrita. Que paciência que Jesus teve ao longo desses 3 anos e meio com esses discípulos. Teve vez que Pedro chamou Jesus num cantinho e repreendeu Jesus. E Judas? Jesus sabia o tempo inteiro que ele era ladrão, além de outros defeitos mais. Mas que serenidade e paciência Jesus teve para ensiná-los. Quem ama não se irrita facilmente. Quem ama não trata as pessoas mal, com arrogância. Quem ama trata bem. Quem ama acolhe. Quem ama abraça. A presença de alguém que tem amor no seu coração é agradável. Mas nós temos uma geração de cristãos que quando chega, todo mundo sai de perto. Jesus nunca foi inconveniente. A presença de Jesus era agradável. Os fariseus podiam odiá-lo, mas se ficavam os montinhos em volta, sempre que Jesus estava pregando, ficava. A presença de Jesus era agradável. O amor não suspeita mal, sempre acompanhado de um olhar desconfiado, suspeitando mal das pessoas. Pessoas que são completamente assombradas pelo fantasma do julgamento precipitado, desconfia de tudo e de todos. Quando Judas Iscariotes chegou para, através de um beijo, identificar Jesus para que fosse preso e crucificado, quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala: aqui vieste, amigo. Mesmo sabendo que seria traído, Jesus não desiste de Judas. Irmãos, eu fico pensando, se Judas não tivesse se matado, se Judas tivesse se arrependido, Jesus às pressas o teria abraçado, o teria perdoado, o teria agido com misericórdia para com Judas. Jesus não pensaria 2 vezes. Fala: meu filho, você fez isso? Fez. Pode chorar, eu sei que está doendo, mas eu te perdoo, Judas. Mas Judas não suportou o peso da sua consciência lhe acusando e o chamando de homicida. As suas mãos estão sujas de sangue inocente, e ele se mata. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Suporte. Suportar, eu queria só falar sobre isso e já encerrar a mensagem. Suportar, irmãos, não é a mesma coisa que tolerar. Alguns vão olhar para esse texto aqui: não, quem ama tem que tolerar. Não, não. Suportar é dar suporte. Suportar é além de tolerar. A pessoa está te ferindo, está te machucando, a pessoa está fazendo muitas coisas erradas, a pessoa está denegrindo a sua imagem. Você não simplesmente tolera, você dá suporte. Ô meu filho, o que eu fiz para você? Você precisa de quê? Aonde eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te dar suporte. Você precisa melhorar. Quem ama dá suporte. Quem ama sustenta. Fique sobre os seus pés. Isso aqui que a gente falou ainda não chega nem perto do
que de fato é o amor. Essas palavras são completamente incapazes de te fazer saber o que de fato é o amor de Deus. Eu queria orar por você, para que o Espírito permitisse que você pudesse sentir na alma o amor de Deus por você. Feche seus olhos.